meditar na palavra de Deus. Nós, domingo passado, falamos sobre a chamada do projeto de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a revelação do projeto de Deus. Hoje eu vou ministrar talvez de uma forma diferente. Não vai ser uma ministração expositiva, textual. Nós vamos partir do texto de João 15, mas nós vamos, para entender o projeto de Deus, não está tudo num lugar só, está em vários lugares. Nós vamos falar aqui sobre 3 pontos principais sobre o projeto de Deus. Aí nós vamos dissecar os 2 primeiros pontos e vamos apontar para o terceiro. Então eu quero pedir para você, então, comigo, abrir em João 15, e nós vamos usar muito a Bíblia hoje. Vou pedir para a mídia ficar atenta. Júlia, prepara o dedo, porque vai ter que ficar atenta, e a gente vai agora passear pela Bíblia, mas primeiro vamos fundamentar em João capítulo 15, versículo 9, que é o texto base desse ano. É o ano de dar frutos, e nós estamos caminhando nessa direção de darmos frutos, de termos a presença de Deus, o fluir de Deus, o projeto de Deus, a vontade de Deus se concretizando em todas as áreas das nossas vidas e através de nós. Estamos nessa pegada, estamos avançando nisso e vamos crescer nisso, vamos nos alimentar da palavra de Deus, encarnar a palavra de Deus, viver as promessas de Deus. Amém? Você crê nisso? Então vamos lá. João 15, versículo 9 em diante, diz assim: como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Jesus falando para os discípulos, Jesus falando para os discípulos. E você já sabe que há uma diferença nos assuntos, nas revelações que são dadas aos discípulos. É diferente daquelas que são entregues à multidão. Então, esse assunto agora é com os discípulos. Com o amor que o Pai me amou, eu amo vocês, permaneçam no meu amor, continuem no meu amor. Versículo 10: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. É dessa forma, se vocês continuarem caminhando nessa direção, vocês vão permanecer nesse amor que o Pai tem para vocês, que eu tenho demonstrado a vocês. Esse amor vai transbordar em vocês, vocês precisam continuar. E continuar em quê? Nas direções, nas orientações que eu tenho dado a vocês, nas palavras remas que eu tenho dado para vocês. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço, conforme o padrão de Jesus. O padrão que Jesus vive, nós como discípulos dele, esse deve ser o padrão que nós devemos buscar. Amém? Mesmo padrão, diga padrão de Jesus. Diga, não é o meu padrão. Eu tenho que desconstruir o meu padrão para construir o padrão de Jesus na minha vida. Esse é o nosso alvo. Tem coisa que está muito distante, a gente sabe, mas a gente tem que continuar caminhando. Nós temos um alvo que é Cristo. Nós, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, avanço para as que estão diante de mim e prossigo para o alvo. É Jesus. Ele é o nosso padrão. Ele nos amou tremendamente, entregando a sua própria vida por amor a nós, amor genuíno, amor sublime. Ele entregou seu corpo, derramou seu sangue, morreu no nosso lugar para nos dar vida plena. Amém. Vamos lá. Versículo 11. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Esse é o caminho da alegria completa. Versículo 12. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros. Então, nesse padrão que eu amei vocês, amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Diga, dar a própria vida. Diga, o padrão de Jesus é entregar a própria vida. E a gente guerreia com o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Eu não estou muito afim de entregar a minha vida, não. É a guerra natural nossa. Mas nós estamos aqui olhando para Jesus e dizendo para Ele, eu quero ser como Tu és. Quero ser aperfeiçoado
como tu és, a tua imagem e semelhança. Eu quero crescer na tua direção. Eu quero cada dia mais me parecer contigo, Jesus. Eu quero ser mais como o Senhor é. Eu quero viver, quero pensar, eu quero agir como tu és. Esse é o segredo da vida, é o segredo da alegria completa. Já encontramos o tesouro da vida. Versículo 14. Vocês são meus. Vocês são meus? Quem quer ser amigo de Jesus? Só alguns? Vou perguntar de novo. Quem quer ser amigo de Jesus? Glória a Deus, amém. Que bom. Se fazem o que eu lhes ordeno. Por quê? Porque ele dá a direção do caminho do reino dos céus. Então vocês vão viver numa vida de maior intimidade, numa vida de relacionamento mais profundo, como foi cantado aqui antes, e nós pegamos o trajeto do reino dos céus que Jesus ensinou e ordenou. Então, quanto mais nós recebemos a palavra e obedecemos, mais nós nos aproximamos de Jesus, temos amizade com Ele, temos ensinado isso, tendo uma vida de relacionamento com Ele, tempo a sós com Deus, comunhão e tudo mais. E o pessoal que está na estação 1 está mergulhando nessa direção. O pessoal que está na EBD está mergulhando nessa direção. Agora, olha os segredos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Esse é o caminho. Agora, 15. Já não chamo vocês de servos. Aí a gente então aqui vê que eles até então eram discípulos servos. Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Então Jesus foi na caminhada com eles, eles aceitaram a caminhada com Jesus, Jesus os chamou, eles aceitaram, caminharam com Ele, até então eles eram discípulos servos, eles se entregaram para servir a Jesus, para andar com Ele, mas a caminhada de relacionamento, aqueles 3 anos, fizeram com que aqueles homens doidos, malucos, improváveis, eles saíssem da condição de discípulos servos, que já eram diferentes da multidão, mas eles na caminhada de intimidade foram transformados em discípulos amigos, porque na medida em que permaneceram em Jesus, eles foram recebendo revelações da parte do Pai. Ai, que coisa boa esse negócio aqui, dá para ficar nisso a manhã inteira. Já não tenho chamado vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer, revelação do Pai. Mistérios, segredos, isso vem ao coração. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. Diga, propósito. Essa nova identidade de discípulo amigo existe por conta de um propósito, a fim de que tudo que me pedirem, do que pedirem ao Pai, em meu nome eu lhes conceda. Estou no lugar certo? Estou, né? Meu coração está aqui queimando, gente. Estou aqui preocupado com o horário, estou com vontade de falar sobre esse negócio aqui mais, que não está no script. Mas vamos sair do script. Nosso coração tem que queimar por isso. A nossa nova identidade tem propósito. E como a gente tem falado, quanto mais crescemos nessa identidade de discípulos de Jesus, saindo da multidão, sendo discípulo, entregando a vida realmente completa para Ele, e mais ainda, você que já vive uma vida como discípulo, você pode crescer em amizade. E vem revelações novas, mistérios sendo revelados. É maravilhoso demais. E mais ainda, aí a gente entra numa vida de conexão com Ele, uma vida de orações respondidas de forma permanente, porque tem coisas que você já está tão ligado com Ele, esses pedidos já vêm já do céu. A gente só precisa liberar Ele aqui na terra. Então, conforme a gente usa a palavra profética, as coisas saem do céu e vêm para a terra. Isso aí vai ser coisa para mais para frente. Nós estamos dissecando essa vida de dar frutos para a gente poder compreender. Já falamos, hoje é o 12º culto que estamos falando sobre isso. E fundamentamos vários pilares antes. Estamos agora então entrando no projeto. O que foi falado foi, agora vamos entender então, dentro desse projeto de vida, vamos entender esses 3 pontos. Nessa vida de dar fruto, Ele nos designou para irmos
e darmos frutos. Na verdade, é indo e dando fruto. Conforme você vai caminhando na vida, conforme os estágios da sua vida vão avançando, a presença de Deus vai te conduzindo e você vai vivendo uma vida de dar frutos. E a sua conexão com Deus cresce. E os pedidos que você faz aqui em conexão com Ele, eles vêm do céu para a terra. E o versículo 17 finaliza com a chave de ouro. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Preste atenção, perceba que essa vida, esse projeto de Deus, ele está dentro do assunto principal. Eu vou deixar isso para o final. Série de Netflix. Deixa para depois. Ele começa falando do amor, termina falando do amor. Ele fala como viver. Mas vamos lá. Vamos então ver os 3 pontos centrais do projeto de Deus. A gente vai falar primeiro, são 3 pontos, eu vou falar os 3. Primeiro, identidade. Segundo, é propósito. A identidade é para quem é o projeto de Deus. As pessoas podem viver os seus projetos, mas Deus tem um projeto eterno, que Ele se estabelece na vida daqueles que são seus discípulos. Existe um projeto geral para os discípulos de Jesus. E aqueles que são discípulos crescem nessa identidade de filhos de Deus, de pessoas que recebem algo que é diferente de todas as outras pessoas. Todas as outras pessoas querem também, mas não caminham na direção que deveriam ou que poderiam caminhar, para então viverem o resultado. Todo mundo quer um resultado, mas não quer o esforço ou aquilo que se exige para se conseguir um resultado. É assim tudo na vida. Todo mundo quer ganhar muito bem, todo mundo quer ter uma excelente profissão, mas nem todo mundo está disposto a viver uma vida adequada a esse resultado. Todos querem ter coisas boas, ter influência e tudo mais, mas o preço que se paga não quer pagar. É assim tudo na vida. Vamos lá, vamos agora abrir a caixa de ferramentas, falar do primeiro ponto dessa questão da identidade. O grande projeto de Deus, o projeto que Deus tem para todos os seus filhos, projeto geral, ele tem alguns aspectos relacionados a essas pessoas, a esses discípulos. Vamos falar da nossa identidade. Quem nós somos? Prepara, Júlia, conforme eu vou falando, você vai colocando aí. João capítulo 1, versículo 12. O grande projeto de Deus é para filhos do rei, filhos de Deus, que creem em Jesus, que receberam Jesus e que recebem o direito de serem filhos de Deus. Se você ainda não recebeu Jesus, se está afastado, se reconcilie com Ele hoje, pega esse envelope aí, onde está passo de fé, registra ali, você pode registrar com o QR Code, aponta a câmera do seu celular, preenche ali, ou preenche com caneta e coloca na urna branca, está logo ali na saída ali, no cantinho, tá? Não deixe de fazer a sua decisão hoje, entregue a sua vida para Jesus, se reconcilie com Ele, caminhe com Ele, e entre no grande projeto de Deus. Tem muitas pessoas que já aceitaram a Jesus, mas não estão vivendo o grande projeto porque não estão vivendo o direito que receberam, porque uma coisa é você receber o direito, uma coisa é você receber o poder e não usar. Estamos aqui aprendendo a usar. Tem muitos cristãos assim, que eu creio até que a grande maioria dos cristãos recebem esse poder em Jesus, mas não vivem. Recebem a autoridade, mas não vivem. Mas vamos lá, nós somos filhos do rei. Quem é filho do rei aqui, diga eu. Outra coisa, nós somos ministros do rei, discípulos de Jesus, pessoas que querem viver o projeto de Deus, são ministros da reconciliação, embaixadores de Cristo. Coloca lá 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, no versículo 18. Fala que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E no versículo 20, fala que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes, discípulos de Jesus são representantes do reino do céu aqui na terra. A nossa mentalidade precisa mudar. A tua mentalidade precisa transicionar.
Você, como filho de Deus, filho do rei, você não é um ser humano natural. Você tem a tendência de ser levado durante os dias da sua vida, durante a semana, segunda, terça, quarta, a viver como uma criatura, como uma pessoa normal, natural. Mas o que precisa acontecer é uma transição de mente, um transicionar de pensamento, como diz em Romanos 12, 1, 2. Nós somos transformados pela renovação da nossa mente, para então experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa transição de entendimento, entendendo que somos filhos de Deus, não somos mais seres humanos naturais, somos pessoas que receberam o Espírito Santo, filhos do Rei, e que têm um projeto de vida geral. Deus quer usar a sua vida onde você está, e vai trazer isso de forma cada vez mais clara, o como fazer. Projeto geral é que você seja cada vez mais um ministro da reconciliação, pessoas que são instrumentos de Deus, lá onde vão, levem a luz de Deus, reconciliem pessoas com Deus, seja instrumento de vida, palavra profética, palavra de vida, palavra do céu, levar luz para as pessoas, como embaixadores, embaixadoras, é assim que fala, do reino dos céus, ou embaixatriz. Agora buguei, quebrei os stories que ela está montando. Vai ter mais. Nós somos intermediários do céu aqui na terra. Você precisa trazer isso para a sua vida. Você vai crescer daqui a pouco, vai ser feita uma cirurgia no teu espírito hoje de manhã. Vamos lá. Logo, ali um pouquinho antes, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, Paulo nos fala que nós somos cooperadores de Deus. Diga, eu sou cooperador de Deus. Eu sou parceiro de Deus para trazer a vontade dele do céu para a terra. Quanto mais você cresce nessa identidade, mais do céu se revela na terra em você e através de você. A mesma coisa Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, ali no versículo 6, no versículo 1, fala também que nós somos cooperadores de Deus. Então diga, eu caminho em parceria com Deus no seu projeto aqui na terra. Quanto mais essa identidade crescer, a forma como você enxerga a sua profissão, os seus talentos, seus dons, os seus planos, conectados com Deus, Ele se manifesta e começa a alinhar você nessa direção, nessa caminhada. Quanto mais você se entende como tal, como que a palavra de Deus diz quem você é, você então cresce nessa identidade como discípulo, vai crescendo em amizade com Deus, e então Ele entra na história, Ele passa a ser o teu Senhor, e aí Ele vai então direcionando as coisas, Ele passa a ser o dono, o Senhor, e Ele então vai direcionando a você. Você não é mais o dono da vida, da sua própria vida, você já não vive mais os teus projetos, que muitos deles dão com burro na água, mas não, vocês aprendem a discernir o projeto de Deus, e vão vivendo, a sua vida é um instrumento, tudo na sua vida é uma ferramenta para trazer o céu para a terra, para cumprir esse ministério da reconciliação, para cumprir essa função como embaixador de Cristo aqui nesse mundo, trazendo o céu para a terra, e é isso que traz alegria completa, é isso que traz sentido para a vida, pode ter certeza. Mateus 16, preste atenção, tem uma coisa que me deixa indignado. Olha, uma coisa que vai acontecer aqui nessa igreja, está acontecendo já, mas vai acontecer mais ainda porque a gente ainda é devagar. Nós crescermos em autoridade espiritual, está lá, não está à toa nos conteúdos da estação 1 da jornada de crescimento. Depois vem posicionamento espiritual, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente vive na igreja, como igreja, de forma passiva, mas é o contrário. Nós recebemos a autoridade em Jesus. Diga, como discípulo, eu recebo a autoridade espiritual. Eu vou ler com você o capítulo 16 de Mateus. Eu vou ler o versículo 18, que diz assim: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui é a igreja dando com os pés na porta do inferno. Então não somos pessoas que ficam assim, ai Deus me ajuda porque o diabo é sujo. Não, você dá de dedo, você parte para cima. A igreja
parte para cima para atacar as portas do inferno que estão estabelecidas nesse mundo. Nós recebemos essa autoridade, mas não entendemos. E ficamos muitas vezes tentando trazer a resolução para os problemas. Sabe por quê? Porque a gente não está vivendo no propósito. Quanto mais a gente entende quem a gente é, e entende o projeto, o propósito de Deus, a gente se posiciona de forma diferente. A nossa mentalidade vai mudando. Isso abre caminho para o rio de Deus, para a manifestação sobrenatural de Deus. A gente começa a entender o mundo de forma diferente e começa então a fazer uso do poder e da autoridade que recebemos como discípulo de Jesus. Ele deu essa autoridade para mim e para você. Vamos lá. Meu Deus, tem um suco de maracujá para mim. Está acontecendo uma coisa estranha hoje. Gente, toma água. Apareceu um demônio na sua frente. Um bicho feio desse tamanho. Está amarrado não, se aparecer porque ele está apelando. Quando começa a acontecer tranqueira, quando começa a acontecer um monte de problema, quando tu começa a ver, meu Deus, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Então não fala mais isso, né? Quando você começa a ver que está acontecendo um mover espiritual, esse dia começou a acontecer comigo. Eu falei, eita, está apelando. Aí o diabo está apelando. Toda vez que o diabo estiver apelando, significa que você está avançando e tem uma bênção logo ali na frente, ele vem para atrapalhar. E aí você vai usar a autoridade. Está apelando, agora é que eu vou para cima mesmo. Em nome de Jesus, bate em retirada todo espírito maligno que age através da enfermidade, ou age através, tentando tocar nos recursos, ou tenta trazer tribulação usando pessoas, no trabalho, lá na escola, em qualquer situação. Você conseguindo discernir o mover espiritual do maligno, tentando trazer alguma armadilha ou tirar o teu foco, você então se posiciona com a autoridade que já recebeu em Cristo Jesus e começa a usar a autoridade que tem. Uma das coisas que me deixa muito indignado é que a igreja não usa autoridade. E por vários motivos. Então está na hora de você se posicionar com mais autoridade. Você precisa entender a autoridade que já recebeu e se posicionar com essa autoridade que já recebeu do céu, de Jesus. Não tem demônio, não tem poder na terra, no céu que possa contra Jesus. Diga, Jesus é poderoso. Diga, Jesus é todo poderoso. Isso é verdade, gente. Ele é real. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, e nos deu autoridade que muitas vezes a gente usa 10%. 15, 2, 3. Temos que fazer o download de autoridade. Vamos subir esse download. Conecta aí o teu carregador espiritual na tomada do céu. E comece esse download, está acontecendo agora, ele está subindo, você está vendo, está tendo uma visão espiritual agora do seu download espiritual crescendo, a carguinha verde subindo ali, azul, não sei como é que no teu celular está subindo, está crescendo, 50%, está vendo espiritualmente agora subindo para 60%? A autoridade espiritual que já recebemos, gente. E às vezes a gente fica, ai, meu Deus, vida, azar, se levanta, vamos lá, sabe por quê? Porque você é sacerdócio real. 1 Pedro 2,9, toda a maioria que conhece. Geração eleita, sacerdócio real, nação, propriedade. Então, e aí a gente fica, que lindo, que bonito, propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real, nação santa. Oi, eu sou nação santa. Tá, e na hora que o bicho pega? Você tem orado, tem trazido o céu para a terra, você tem... Aí bate uma gripe, bate uma febre, a primeira coisa que você pensa é no dipirona? A primeira coisa que você tem que pensar é em orar e repreender a enfermidade. Você está ruim? Cada um tem uma medida de fé, né? Quer tomar remédio? Toma, mas ora primeiro. Não pensa primeiro no natural, pensa primeiro no espiritual. Entende? Eu estou falando de mentalidade. Você tem que assumir uma postura de guerra. Você tem que assumir uma postura de quem você é. Você é sacerdote do rei. Você, sacerdote, é uma pessoa que tem a revelação do céu, está crescendo nela. Existe esse direito que está sobre a sua vida. Para você crescer, o segredo é esse, gente. Para você crescer nessa identidade, você tem que estar colocando na prática. Quem não pratica, quem não vive o propósito, não cresce na identidade. Então, esses dois pontos que a gente vai ver de início, para ir depois para o final, para o segredo. Identidade e o propósito.
entendendo quem a gente é, querendo crescer nisso, mas a gente só vai crescer nisso se a gente entender o propósito. Vivendo o propósito, a gente cresce na identidade. Vivendo o propósito, nós somos aperfeiçoados na identidade. Mas a identidade vai ser aperfeiçoada na medida em que nós vivemos o propósito. Porque o entendimento, a prática disso só vem na medida se nós vamos avançando no propósito. É isso que Deus quer para você. Avançar no propósito geral que Ele tem para a sua vida. Não fica vivendo, não fique vivendo igual uma pessoa natural. Você é... Quem é discípulo aí? Quem é discípulo? Diga assim, eu sou um ET nessa terra. Tem que entrar isso na tua cabeça. Extraterrestre. Diga, eu sou extraterrestre. Eu sou do céu. É extraterrestre. É extraterrestre, sim. Eu sou extraterrestre, não sou daqui. Não é extraterrestre alienígena. É extraterrestre uma pessoa que não é da Terra. Extraterra. Entendeu? Você não é dessa terra. Fala para a pessoa do seu lado, você não é dessa terra. Entendeu? Discípulo não é desse mundo, gente. Nós não somos daqui. E a nossa cabeça precisa crescer na mentalidade do reino. Reino e sacerdócio. Bota Apocalipse 1:6. Nós somos reino, sacerdotes. Pessoas que intermediam aqui na terra a revelação do céu. Você está aqui, provavelmente alguém falou do céu para você de alguma forma, falou de Jesus, das coisas do reino dos céus, meu Deus. E somos reino, temos poder e autoridade daquele que é rei dos reis. E vamos aprendendo a crescer em viver essa autoridade na rotina da vida, nos pequenos detalhes, nas escolhas mais simplórias, coisas que às vezes você nem está lá conectado. Você vai lá almoçar, vou almoçar o que hoje? Vou fazer o quê? Vou me arrumar, vou botar a roupa para ir sei lá onde. Você pergunta para o Espírito Santo, Espírito Santo, que roupa que nós vamos colocar? O que você acha aí? Tem essa ideia com o Espírito Santo? Ou só lembra dele quando, lá na hora do almoço, quando vai agradecer o alimento? Vamos lá. A nossa identidade é governo espiritual. Recebemos autoridade. Talvez seja difícil para você entender isso. Repete aí comigo. Eu recebi autoridade do céu para agir na terra. Amém? Repita assim comigo, por favor. No céu, sou reconhecido como governante de Deus. Você sabia disso? Tinha noção disso? Você recebeu autoridade no mundo espiritual para arrebentar as portas do inferno. O que são as portas do Hades, a porta do inferno? São os governos desse mundo, as várias áreas de ação, várias áreas de atuação, os vários setores da sociedade. Falamos sobre isso no domingo passado. Nós, aqui na terra, temos o propósito, o projeto de levarmos o céu para a terra. Jesus nos ensinou na oração, Mateus 6,10, qual é? Venha o teu, seja feita a tua, aonde? Na terra como no céu. Nós vivemos nessa dinâmica de vida. Esse é o propósito da minha vida, esse é o propósito da sua vida. Deus vai agir na sua vida de uma forma diferente da pessoa do seu lado, da outra pessoa na sua frente, mas o propósito geral é o mesmo. Ele quer derramar mais autoridade sobre você, para que você viva esse projeto de uma forma geral e específica, porque tem formas específicas que Deus quer usar você dentro do mesmo projeto geral. Trazer o céu para a terra, tirar as pessoas das trevas e levá-las para a sua maravilhosa luz. Ainda que você se veja de forma limitada, ainda que você se veja incapaz, eu quero dizer para você que você, em Cristo, já recebeu essa autoridade. Cabe a você agora crer na palavra e decidir crescer como discípulo de Jesus e viver essa dinâmica de vida. Está disponível para você. Eu não sei qual foi a história que você teve,
E talvez você fique travado em pecado, está travado em um monte de coisa, em mentalidades, em coisas, sei lá, um momento da sua vida, eu não sei. Eu só sei que Deus pode resolver tudo, pode quebrar todas as cadeias, pode mudar o seu coração, pode levar você a viver o mais que Ele tem para a sua vida. Se você quiser, estiver disposto e crer na sua palavra. Deus quer desprender, Deus quer te expandir, Deus quer romper cadeias. Para te levar a um nível de vida com um propósito real pelo qual Ele te criou. Em vez de você ficar dando com burro na água, dando soco em ponta de faca, aí levar anos depois de olhar para trás e falar, puxa, perdi tempo, escolhi errado. Dá para você já caminhar acertando. É nessa pegada, é nesse caminho. Agora, tem um jeito de viver, meu Deus. Fala, no mundo espiritual, eu sou autoridade, mas no mundo natural, serei conhecido como servo. Aí pegando a ideia. Jesus, Filho de Deus, veio... não vou falar essas coisas. Meu Deus do céu. Gente, o próprio Deus veio em forma de homem, entrou no ventre de uma mulher. Nasceu do corpo de uma mulher. Ele se reduziu, está lá escrito em Filipenses capítulo 2, ele deixou a divindade, veio em forma de homem, e ele veio lá, ele ficou dependente de alguém. Tem um nenenzinho aí, né? Veio como um nenenzinho. Ele... Aí está filmando, não vou falar não. Ele fez o que todo nenenzinho faz. Ficou dependente de alguém. Levou 30 anos para começar o projeto. Meu Deus do céu. Se fosse comigo. Ansioso. Vamos começar logo, pai. 8 anos já está bom, vamos começar. Não sei por que começou com 30. Tem uma explicação na cultura judaica, mas... Enfim. Ele veio com todo o poder e autoridade. Veio como servo. Da forma mais simples. Nasceu em lugar simples. Nasceu de forma simples. Tudo simples. Veio como servo, está lá, em Marcos 10, 45. O próprio Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele veio para servir, gente. Para servir e ver a sua vida. Ele veio para entregar a sua vida em resgate de muitos. É com Ele que a gente quer se parecer. Então, se as pessoas olham para a gente de outra forma, as pessoas fazem chacota da vida de um cristão, muitos não entendem, e eu lido muito com isso, ainda mais que o pastor sofre muito preconceito, né? Eu vou em lugares onde tem pessoas de classe, nível social, vou em vários lugares, e aí as pessoas não entendem, porque para o mundo é loucura, mas é a sabedoria de Deus, porque a gente sabe quem é. Não importa se as pessoas olham para você, você é crente, você é cristão, pensam, olha de um jeito. A gente sabe quem a gente é, mas nós estamos aqui para servir. A gente tem compaixão das pessoas, a gente sabe a autoridade que tem, sabe para que nós estamos vivendo, sabe qual é o projeto de Deus, e nós continuamos servindo. Não precisamos mostrar nada para ninguém, provar nada para ninguém. Só que quando o calo aperta, as pessoas procuram Deus, né? É assim, talvez foi com você. Comigo foi assim também. Então, isso é muito claro para nós. E Jesus veio para servir, veio para quê? 1 João 3,8. 1 João 3,8 diz que Jesus veio, se manifestou, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então diga, eu nasci em Cristo e como seu discípulo, Ele me deu já poder para destruir as obras do diabo. Você está entendendo? Diga, eu recebo. Diga assim, eu renovo esse entendimento na minha vida, nessa manhã. Diga, eu recebo essa palavra. Em nome de Jesus, todo empecilho cai por terra, todo pensamento contrário. Eu declaro que eu levo cativo o meu pensamento à obediência de Cristo. Amém? Deus concede poder aos seus discípulos para destruir as obras do diabo. E às vezes a gente fica, ai meu Deus, então não, nós vamos
As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Nós vamos de pé, vamos com a autoridade que Ele nos deu. E a autoridade está em Jesus, não está na gente. A gente usa a autoridade que Ele nos deu. Ok? E para fechar com chave de ouro a identidade, meu Deus, Mateus 13:33, Jesus nos ensina que o reino dos céus é como fermento. O reino dos céus é como fermento. Sabe o que ele quer dizer? Agora eu vou conectar com o domingo passado. O fermento, ele entra ali na massa, contamina tudo. O que ele está querendo dizer? Nós, como ministros da reconciliação, embaixadores de Deus, nós estamos nesse mundo para influenciar as áreas de influência. Você vai influenciar na educação. Ali tem missionário nas áreas sociais. Aqui tem missionário na área de educação. Aqui tem missionário na área de Libras. Tem missionários nas áreas dos negócios. Tem missionários na área da igreja em si, para fortalecer, edificar a igreja. Tem missionários na área da família, tanto dentro quanto fora. As 7 áreas de influências que eu falei na semana passada, nós somos fermento nessas 7 áreas de influência. A igreja, a família, a educação, as áreas dos negócios, a área da economia, trabalho e negócios, a área da comunicação, mídia, entretenimento, redes sociais. Desculpa, entretenimento é na área das artes. A área das artes, as artes, entretenimento, esportes. Deus quer usar você nas diversas áreas de influência. Deus quer usar você como fermento nos lugares, levando o céu na terra. E eu quero dizer para você, ei, isso vai ficar cada vez mais claro para aqueles que buscarem. Deus vai começar a se apresentar, porque tem pessoas aqui com o coração aberto dizendo, Senhor, eu quero viver esse projeto, nasci para isso. Eu sou teu filho, tua filha, quero crescer. Tem muita coisa que o pastor está falando que está distante, é verdade, tem muitas até que estão distantes para mim. Mas uma coisa é certa para todos nós vamos avançar. Não temos outra escolha, não temos outro caminho para viver, porque nós somos discípulos de Jesus, nós não vamos retroceder, porque nós não somos daqueles que retrocedem, mas que avançam para a conservação da alma. Amém? Então, propósito, vamos agora ao propósito. Identidade está firmada. E vamos crescer nisso. Deus vai continuar nos falando até não sei quando, mas eu quero dizer para você que, como falei no domingo passado, que nós realmente viramos uma chave, viramos numa nova etapa das nossas vidas como família espiritual. Quero dizer para você que isso vai ser firmado em você, o Espírito Santo vai continuar falando. Virão testes na sua vida para você poder despertar. Virão situações para te espremer e vir o óleo. Entende? Vai acontecer também. Para quê? Tudo para você crescer. Tudo para você crescer nessa identidade e se posicionar como filho e filha de Deus. Se posicionar como um sacerdote, uma sacerdotisa do Senhor aqui na terra, trazendo, vivendo essa autoridade que você já recebeu, vivendo o projeto pleno de Deus, amém? E sendo aperfeiçoado, lapidado, virá revelação, virá entendimento. Deus tem um propósito para você no céu, e ele vai sendo revelado na terra à medida em que você vai buscando. Não tem problema, deixa a criança chorar. Porque aquele que busca, acha, aquele que pede, recebe, aquele que bate na porta vai se abrir. E Deus está fazendo queimar no teu coração isso aí, porque Ele está te levando, você está aqui não é à toa. Sabe para quê? Para que você viva esse projeto geral que Ele tem nessa cidade. Então, o projeto é para que a gente existe. É o propósito que Ele tem para a nossa vida. Como nós falamos, Mateus 6,10, vou até repetir alguns versículos para poder fundamentar. Porque apesar dos versículos serem os mesmos, a gente olha com a ótica da identidade e com a ótica do propósito. Mateus 6,10, falei, venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como no céu. Diga, o propósito de Deus, o projeto de Deus na minha vida é revelar o céu na terra. Isso começa lá na sua vida, é na sua casa, nos seus relacionamentos familiares, no seu trabalho, em todas as áreas que você pisa os teus pés, coloca as tuas mãos e cita palavras. O propósito de Deus, através da sua vida, grava isso, pelo amor de Deus, grava isso, é revelar o céu. Através da sua vida. E você vai muito revelar do céu, até às vezes sem palavras.
com o seu comportamento. Mais ainda, ai, coisa boa. 1 Coríntios 4:1. Você viu que Jesus falou que para os discípulos amigos ele revela coisas que o Pai fala e que não revela para os servos? Você viu isso? João 15, versículo 15. E 1 Coríntios 4, versículo 1 fala que nós somos ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Tem mistérios que Deus quer revelar a você, que já estão latentes no céu, e Deus quer pingar, pingar na sua vida. Tem mistério. Isso é bom demais. Quem aqui já recebeu revelações de Deus na sua vida? Fala assim, não é bom demais? Agora você imagina essa atividade aumentando na sua vida. O fato de você estar aqui já é uma revelação de um mistério, uma certa etapa, porque Deus então te levou a buscar algumas coisas que você não buscava antes. Coisas do céu. Você está querendo crescer em Cristo, você está querendo crescer espiritualmente. Cada um aqui está numa medida, numa etapa diferente da vida espiritual. Deus quer revelar mistérios. Eles já estão disponíveis para você. Aí eu vou perguntar para você. Você vai ficar do jeito que você está? Você vai ficar com a medida que você recebeu até agora? Ou você vai se lançar para Deus de verdade e viver como uma nova criatura em Cristo Jesus, abandonando sua velha vida e vivendo uma nova vida com Jesus? É uma escolha que você tem que fazer. É você que já está andando com Jesus faz tempo. Quer viver na vida que você está? Ou você quer viver além, o mais que Ele tem para a sua vida? Falei, né? Pessoa que está chegando nova aí na igreja IBG, fala, aqui você vai ser sempre impulsionado a crescer. Porque isso é o Evangelho. Deus tem mais para você. Pô, se Ele está falando, a palavra dele é fiel. Nós somos encarregados dos mistérios de Deus. Eu quero crescer nisso, né? Vou ficar do jeito que eu estou. Tem mais mistério. Mais coisas para revelar, para serem reveladas. É óbvio que Deus vai revelando na medida que a gente vai buscando e pode receber. Nós vimos em 2 Coríntios 5,18 que nós vivemos para reconciliar as pessoas. Ministério da reconciliação. Nós vimos em 1 João 3,8 que Jesus veio para destruir as obras do diabo. E o propósito na sua vida é que você seja um canal para destruir as obras do diabo, a começar pela sua própria vida. Tem obras do diabo que precisam ser quebradas. Tem obras do diabo que precisam ser destruídas. E você já recebeu capacitação de Jesus para isso. E você precisa se levantar com o poder e autoridade que já recebeu dele. Aqueles que são discípulos de Jesus vivem debaixo da mesma unção. A unção de Isaías 61 que ele declarou quando começou seu ministério lá em Lucas 4. De reconstruir, de restaurar, de trazer vida. Esse é o projeto de Deus para a tua vida. À medida que você vai sendo restaurado, você restaura. À medida que você vai sendo reconstruído, você reconstrói os outros, as outras pessoas. Não espere ficar completamente sarado, curado, perfeito, porque vou te dizer uma coisa, você sempre vai descobrir que tem coisa para melhorar, para crescer, para ser sarado, para ser curado sempre. Nosso processo de cura e libertação é contínuo, vai até o final da nossa vida aqui nesse corpo incorruptível. Então, para de ficar se limitando, para de ficar achando que não dá, para de ficar se comparando com as outras pessoas e se posiciona como uma pessoa espiritual e avança para aquilo que Deus tem para você. Deus quer usar você do jeito que você está agora. Se você se lançar, Ele vai te lapidar, vai te aperfeiçoar, vai te fazer crescer, vai te curar, vai te libertando, mas não seja freado pelas mentiras do inferno dizendo que você não dá, não pode, não tem condição, porque não é igual aos outros. É mentira. Então se posicione como filho e filha de Deus que você já é, já recebeu direito, autoridade, já recebeu poder para derrubar as portas do inferno, destruir as obras do diabo, a começar pelas que estão na tua vida. Se posicione. E se não acontecer do jeito que você espera, continua, porque a palavra continua sendo a mesma.
Não se freie pelas suas expectativas, porque o céu tem a dinâmica dele, e não, muitas vezes, na maioria das vezes, ou quase sempre, não são as tuas dinâmicas. O projeto de Deus é que você se levante para influenciar nas áreas que Deus te colocou, e tem outras que você vai ser transicionado, vai mudar de uma área para outra. É só deixar Deus fluir. Deixa que Ele mostre o tempo. O projeto de Deus é que você seja usado por Ele. Como diz lá, preciso falar, não está aqui, mas preciso falar. 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 10, coloca para mim. 2 Coríntios capítulo 10, preste atenção. Versículo 3, porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Armas espirituais. Você tem armas espirituais poderosas em Deus para destruir fortalezas. E começa, sabe aonde? Na transformação da mentalidade. Porque, como diz em seguida, destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Para quê? Para sermos transformados na identidade. E vivemos com mais intensidade quem nós somos em Cristo, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, porque tem um monte de pensamento mentiroso. Pensamentos mentirosos que nós colocamos e estabelecemos em nós padrões religiosos. Precisam ser quebrados e nos levar a viver essa autoridade que temos. Hoje é só o mapa da mina, gente. Vou mergulhar nesse negócio aí. Mas você precisa querer. Para viver esse propósito e usar essas armas no propósito que Deus tem. Para quando você estiver lá na guerra, você usar as armas espirituais, não ficar guerreando de forma natural, brigando com as pessoas, discutindo, ficando mal, deixando ressentimento dentro de casa, falta de perdão e coisa errada. Não, é vivendo o céu na terra. E por fim, na questão do projeto de Deus, do propósito, Mateus 28, 18, Jesus fala, eu tenho toda a autoridade na terra e no céu. Jesus está mentindo? Jesus está brincando? Ele tem toda a autoridade, gente. Não tem força nesse mundo que possa contra Jesus. Aí ele fala em seguida no 19, portanto, conforme vocês vão caminhando na vida, vão fazendo discípulo, vão levando o céu para a terra e despertando nas pessoas essas experiências maravilhosas que você já tem. Conte para as pessoas o testemunho. Vão ter pessoas que vão ser despertadas, aí você vai e faça discípulo. Ele falou como? Batizando, ensinando. Batizar levou a pessoa, então, da sair da condição de velha criatura para nova criatura. Tem alguns que vão responder e vão falar, olha, eu quero ir na tua igreja. Como é que é esse negócio do teu grupo aí? Como é que é esse negócio que você está vivendo? Testemunha, tu falou que foi curado, tu falou para Deus, tu falou que Deus fala contigo. Como é que é esse negócio aí? Tu é meio maluco, né? Não, fala, cara. Fala assim. É assim, assim, assado. Como é que é isso? Assim, assim, assado. Faça discípulo. Seja luz. Vai. Você vai ver que vem uma unção de Deus na tua vida. Não se preocupa com o que você tem que falar. Não só tem um coração em amar. O projeto de Deus na sua vida é fazer discípulo. Diga, o projeto de Deus na minha vida é discipular as nações. Essa palavra foi falada para Pedro, Tiago, João, um bando de homem improvável. Que recebeu essa missão no planeta. Eles podiam olhar assim, sou só um pescador aqui no mar da Galileia. Jesus está maluco, como é que eu vou? Está louco? Male, eu fui para a Judeia, falar em confins da terra, coloca no 20. Falar em confins da terra, tem gente aqui que possivelmente vai para outra nação. Tem gente aqui que possivelmente vai para outro estado, Deus vai enviar. Tem gente aqui que talvez vá ter um expoente na área política, para levar o céu, para levar luz. Tem pastores aqui, tem missionários aqui, que vão ser influência em vários lugares. E eu quero ver isso com os meus olhos, porque eu estou aqui para fazer discípulo que vai. Pessoas que vão ser usadas na área do esporte, outros nas áreas dos negócios, são multiplicadores do reino de Deus, investidores do reino de Deus. Deus vai dar muita grana para poder investir no reino.
E vai acontecer, já está acontecendo. Acontece no nosso meio. Entender o projeto, entender o propósito. Mas o segredo, agora eu fecho com o seguinte: o segredo está aqui. Aí vai lá, volta em João 15. Vamos lá, precisa ajustar uma coisa para isso tudo acontecer: identidade, o projeto, o propósito. Vamos lá? Perceba o seguinte, olha o mapa comigo. Jesus está falando, no versículo 9, ele fala como o Pai me amou. Ele está falando de amor. O amor no padrão do Pai, o amor do Pai para o Filho, do Filho para nós. E ele diz que nós devemos amar como ele nos amou. Está lá, versículo 10, se guardar os meus mandamentos. Aí ele fala no 11, isso é para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria seja completa. É esse amor que dá sentido, é esse amor que faz sentido, esse amor de Deus, no padrão de Deus, que a gente precisa crescer. Nós precisamos crescer no amor do padrão de Deus, não no padrão do mundo. E aí ele fala, depois no meio do caminho, a questão de ser, então, sair de servo para amigo. É nesse contexto, perceba, olha só, ele começa a falar então, no versículo 15, que ele já não chama mais de servo, e ele fala no versículo 16, que então ele nos escolheu para irmos e darmos fruto, viver essa vida de dar fruto. Aí então ele termina no 17, gente, percebe só, ele começa falando de amor e termina falando de amor. Eu lhes ordeno isso, que vocês amem uns aos outros. A motivação é o amor. Compreender esse amor de Deus só é compreendendo o tamanho do amor de Deus que nós somos tocados. Esse amor que se entregou por nós, e me faz pensar assim: o que eu vou viver na minha vida? Esse é o maior amor do mundo. Eu quero Ele, eu vivo para Ele, e é com Ele, é esse amor que eu quero viver na minha vida e transmitir isso na minha casa, na medida em que as pessoas puderem aceitar. Quem aceitar, aceitou, quem não aceitar, o que eu posso fazer? As pessoas têm todas suas decisões. Foi assim com Jesus, Ele mostrou, é no padrão dele. Muitos até crucificaram Ele. Ele entrou em Jerusalém e o pessoal saudava, depois estava lá falando para poder crucificar Ele. É assim, mas a gente vai continuar vivendo em amor, transmitindo esse amor. Esse amor que precisa crescer em nós, é esse amor que nos faz crescer nessa identidade. Quanto mais nós conhecemos esse amor de Jesus, mais crescemos nessa identidade, porque esse amor nos constrange, nos transforma e nos faz transbordar em graça, poder e unção, com um propósito, que é amar as pessoas. Se prepare, porque começou uma jornada nova na sua vida, em nome de Jesus. Todo mundo que está aqui, está ouvindo esse vídeo aí. Começou uma jornada nova. Quem quiser vai ser transformado por Jesus e vai viver uma jornada de vida que nunca pensou. Porque as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiram no teu coração são aquelas que Deus preparou e virão do céu para a terra, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar.